Depois do curso de contra-terrorismo, qual foi o outro que você fez? Aí foi o curso de operações aéreas, também da Core. Pô, esse deve ser bem punk, né? Deve ter muita ação nesse curso, né? Esse foi... Eu me lembro que foi assim, um dos cursos assim, que o nível do turno na época estava muito alto, porque era um curso bem concorrido. Então, quando ele botou o TAF, né, o índice realmente estava alto e a galera estava muito bem, porque a galera que vinha treinando, não sei o que, eu tinha vindo Que da tava SWAT, querendo fazer esse... Então, o nível foi bem alto. Até o pessoal lá, na época, elogiou, né, que a gente tava... E assim, aí que você aprende, assim, aí que você desmistifica, tem várias oportunidades de ter aprendizado de coisas que é até bom a gente frisar aqui, né? Depois que eu fiz esse curso, eu fui para o SAER, que é o Serviço Aeropolicial da Core, em 2009. Aí fiquei até 2018. Fiquei 9 anos lá. E, assim, a grandiosidade do serviço, né? É bom que, assim, na parte operacional, eu tive a oportunidade de tanto estar embaixo, estar em cima. Hoje eu estou embaixo de novo. Então, são dois universos totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. A operação no terreno é totalmente diferente na parte... Cara, e como é importante o uso da aeronave, porque, assim, é uma coisa que promove mesmo uma vantagem tática para a gente, assim, encoraja. A gente sabe que a gente tem segurança e é o momento realmente da gente... aquele fator motivacional, né? Quando você escuta aquele barulho da aeronave, assim, um que mexe com a equipe. Porque, né? querendo ou não, é mais um combatente ali aliado a quem tá no terreno, né? Sim. Porque a aeronave, ela consegue você consegue enxergar coisas da aeronave que você não consegue enxergar Sim, sim. a pé. Então, é fundamental pro êxito da missão de quem tá no terreno, né? Sim, com certeza. Sim. E você pode passar pra gente algo ali, né, sobre esses dois tipos de operação que você fez? Por exemplo, qual a diferença da operação do terreno para a operação na parte aérea? Quais os prós, os contras? Você pode falar um pouco pra gente de... Então, vamos lá. Antes disso, eu acho até importante a gente falar, já que a gente está falando do serviço aeropolicial, que as pessoas, acho que a grande maioria não conhece o outro lado do SAER, né? O outro lado das operações aéreas. A gente foca muito nessa parte operacional. E a gente não só faz, né? Agora não faço mais parte, mas o SAER não só faz a questão de apoiar a polícia, a Core, nas operações, mas como a parte de salvamento em mar, salvamento em altura, a parte humanitária é de extrema importância, assim. Eu me lembro que quando teve Então, desculpa até te interromper. Então, as operações aéreas da Core, eles não atuam só em operação em comunidade. Eles fazem resgate, eles fazem qualquer tipo de atividade que seja para a sociedade, para o bem da sociedade. Sim, também. Sim. Então ele é totalmente essencial para a galera, para a população. Sim, você tem uma oportunidade de realizar um salvamento, seja ele em altura, de algum paraquedista, né, que está de parapente, ou de voo de asa delta que prende em árvore, você ter aquela oportunidade de fazer um rapel da aeronave, travar ali, salvar o cara. E, pô, esses tipos de resgate são muito difíceis, cara. E você olhar aquele olhar de desespero do cara e você tá chegando ali, então isso é recompensante absurdamente. Na água também é a mesma coisa, né? Você pular, conseguir salvar, jogar a vítima dentro do pulsar. A gente fazia isso muito mais vezes, mas aí mudou, isso passou a ser do bombeiro, a prioridade é do bombeiro, e hoje, assim, a gente só consegue atuar quando tem uma brecha, tem muito salvamento, muitas vítimas, aí ou algum problema com a aeronave do bombeiro que não possa ir, aí a gente atua. Mas, assim, esse lado, assim, é muito importante, assim, é um lado, assim, que as pessoas quase não têm oportunidade e não associam isso à polícia, né? Sim. E aí, por isso que o lema é lutar e salvar. O lema do... tá falando com o teu. E assim, a parte humanitária, que eu acho que é de extrema importância, que eu ia te falar aqui, quando teve aquele deslizamento lá em Petrópolis, que foi aquela tragédia absurda. Caramba! Ninguém conseguia chegar a lugar nenhum.
O SAE foi um que utilizou das aeronaves para ficar localizando as vítimas, né? Muitas vítimas que não conseguiam se deslocar, a aeronave baixava. Então teve policial da Core que foi atuar no resgate da tragédia que teve lá em Teresópolis. Resgate de pessoas que estavam ilhadas. Cara, isso é muito interessante, porque assim, falando como leigo, né, porque eu não sou da Core, a visão que eu da sociedade tenho é que, pô, policial atua só em comunidade. Da Core, só comunidade, ele atua só utilizando arma. Sim. Atua só fazendo missão. Então, conhecer esse outro lado da polícia é extremamente importante. Até para desmistificar a imagem que uma grande mídia e parcela da sociedade faz com a própria polícia, de que a polícia é mal, a polícia só entra para fazer atrocidade dentro de comunidade, como a gente vê um monte de reportagem sendo falada, e pô, conhecer esse outro lado, dá para ver, dá para perceber, né, da minha visão, que, pô, meu irmão, vocês atuam em prol do bem da sociedade. Exatamente. Entende? Exatamente. Para ajudar, para auxiliar. E esse foi até um dos motivos que depois a gente entra, se me lembra nisso, de eu criar um perfil no Instagram e tentar promover essa verdade, tentar passar para a sociedade... Essa verdade que é escondida, né? Ou deturpada. É mais deturpada do que escondida. Porque hoje o acesso à informação está para todo mundo, né? Então, se a gente não se manifesta, se a gente não se posiciona, não tenta mostrar para a sociedade realmente a nossa verdade, aquilo que a gente vive, somente as pessoas que querem deturpar vão ter voz. E aí, mesmo sem eu gostar, sem eu querer, achar estranho, e a gente vai receber chuva de crítica que não tem jeito, mas eu acho que é por um propósito maior, né? Mas depois a gente entra nisso aí. Aí, só terminando. E não foi só essa questão porque tinham determinados locais que a aeronave não conseguia pousar. Então, a aeronave levou mantimentos, levou água, e aí conseguiu... Caramba, ela pairava lá, descia a corda com... a pessoa não tinha acesso, assim... Mas você está dizendo, só para poder explicar um pouco mais, para poder entender, casa, não conseguia ter acesso a uma casa... Porque fechou tudo. Acabou tudo. A pessoa ficava no telhado da casa. Era o abrigo da pessoa. E às vezes era ruim, de alguma certa forma, aproximar a aeronave daquele ponto ali. E a única forma, o único meio de chegar era na aeronave. Mas não era melhor retirar aquela pessoa dali? Ou não tinha ordem, né? De repente. Não, às vezes não tinha como você aproximar. Porque... era árvore demais, né? Não tinha acesso, entendeu? Mas foram feitos resgates também de pessoas que estavam isoladas, ilhadas, e não só a questão de levar mantimentos, de levar água, foi dada toda uma assistência. Eu me lembro que o pessoal voltava, assim, aquele desespero, né, dos familiares para saber onde estava soterrado, o pessoal voltava de lá cheio de lama. Assim, querendo ou não, esse evento foi trágico demais, né? Porque teve famílias que foram... Mas esse lado de você poder ajudar, você vê o olhar das pessoas de desespero e você vê ali aquela esperança, né, que você está levando de alguma forma. É gratificante, né? Bastante. E a aeronave também atuou nessa última que a gente teve aí, nessa coisa do Covid aí, a pandemia, levou um monte de gente aí, Como é que vocês atuaram? Qual foi a finalidade da Core atuar na pandemia? O que vocês fizeram? Então, eu não estava mais na aeronave, mas aí eu acompanhei, né? A gente ainda tem amigos que trabalham, assim. E não só das vítimas, né? De aerotransportando vítimas, de repente uma necessidade emergencial. Então, a aeronave serviu desse suporte. Para levar, por exemplo, o cara tá com falta de ar, cilindro, bota o cilindro, ele tem que ir para outro hospital. Os tripulantes de lá do SAE botavam aquelas roupas especiais, anticontaminação, que são brancas, os pilotos, a aeronave toda, para estar salvaguardando as pessoas e levando porque já estavam no estado crítico, né? Então precisava de uma emergência e as aeronaves todas trabalhando, então não. Vamos botar essa no circuito também para auxiliar. Transporte de vacina para locais que não tinham acesso, que iam demorar a chegar, então botava na aeronave, eles transportavam a vacina.
Então está sempre atuando, apesar de a gente não conseguir divulgar isso, a sociedade não sabia, tem sempre esse lado humanitário aí. Não, mas é muito bom você estar falando isso aí, porque, cara, são informações que nem eu sabia. Eu não sabia que a Core tinha atuado na Covid-19, porque, querendo ou não, a aeronave de vocês ela foi utilizada pelo menos um ano. Um ano ela ficou sendo utilizada, porque deu o lockdown, né? Sim, sim. Então, um ano ela ficou ali em atuação. Sim. Então, isso é muito importante, pô, pra gente saber, porque, assim, querendo ou não, eu que tô tendo acesso a essa informação e todo mundo que tá assistindo hoje tá tendo acesso a essa informação, tá surpreso com esse tipo de informação que tá saindo de uma área que é totalmente operacional da polícia. Exatamente. Né? Porque, assim, quando eu olho no olhar da sociedade, para a sociedade, falando como a população, para mim a polícia ela atuava em outra missão, né? Não atuava em conjunto para salvar vidas, porque na minha visão, o bombeiro que atua para... Sim, sim. Como tal, né? Então, ver isso é tanto gratificante quanto me surpreende. Né? E, na verdade, esse também é o nosso propósito, que você vê assim, caramba, o cara lá de operacional da Core, não sei o quê, mas falar o mais do mesmo, assim, então a gente quer realmente trazer para a sociedade, para as pessoas que gostam, né? Ou até quem critica, né? É verdade. Quem quer deturpar, não, olha só, a gente faz isso aqui também, a gente não fica só com essa visão de túnel, né? Essa visão focada num aspecto operacional, porque a gente realiza outras coisas também. Top demais, cara. E olha, vou te falar, é muito bom saber que a polícia atua literalmente em prol da ajuda à população. Ela está sempre disposta a se sacrificar pela população. Porque por mais que vocês façam operações, né, em áreas que, pô, meu irmão, muitas das vezes são áreas caóticas no território, né, no Rio de Janeiro como um todo. E, cara, por mais que vocês façam isso, é muito bom saber dessas coisas, né? Porque a maioria da população não sabe. Sim, com certeza. Né? Então,